Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o TRBL. Foi a pedido de vocês que eu iniciei agora o acompanhamento dele. Vamos ver se vai ter audiência, para ver se eu mantenho para os próximos meses ou não. Aí vai depender de vocês se eu vou manter o TRBL ou não. E o relatório demorou para sair, acho que é natural até pelo fato dos problemas que o fundo vem enfrentando com os Correios. Relatório agora de outubro de 24. É um fundo que, como vocês sabem, ele é duplamente gerido pela Telos e pela Rio Bravo. O fundo possui 5 ativos, 255 mil de ABL, 12 inquilinos, vacância física baixíssima. Conseguiu manter 62 centavos por cota, como a gente já vinha falando, isso nos vídeos referentes à questão da movimentação, que dá um dividend yield de 10,5. Vamos lá, o que mais? Bom, a questão do desempenho, né? O fundo obteve um resultado de 0,51 por cota, ou seja, ele usou um pouco de reserva que ele tem, da questão da venda lá do... agora eu não lembro de cabeça que imóvel que ele... Não vou lembrar de cabeça agora. Eu estava confundindo com essa aquisição do Grulog. Atualização do valor de locação de futuras tintas de Guarulhos, né, IPCA. O repasse de IPCA dos últimos 12 meses, além do término do desconto de R$2 por metro quadrado, que vigorou nos 2 primeiros anos de contrato. Assim, houve um aumento de cerca de 12,50% do aluguel, contrato representando agora 5 centavos por cota. Isso é muito bom, ainda mais no momento que o fundo está passando. Aqui o pagamento da segunda parcela do Grulog. Lembrando, pessoal, que isso daqui não tem nada a ver com o resultado que o fundo paga, tá? Porque isso aqui é resultado de principal. Então, isso não passa pela DRE do fundo. O fundo pagou 62 centavos, né? Resultado aqui é do Duque de Caxias, né? Eu estava esquecendo o Duque de Caxias, que é lucro da venda. E a questão da alocação lá dos Correios, né? Da questão de projeção, que foi o recebimento parcial do aluguel com efeito caixa em novembro e o não recebimento do aluguel com efeito caixa em dezembro, que eles já detalharam, inclusive eu já expliquei isso para vocês nos outros vídeos. Pessoal, aqui eles fazem todo o histórico, vocês já estão carecas de saber isso daqui, mas assim, era o que faltava consolidar em um documento, toda a questão, inclusive eles colocam todos os fatos relevantes aqui. Algo aqui, acho que é o grande ponto, né, que eles já deveriam ter feito isso nos momentos que as coisas aconteceram, e não depois do problema já ter acontecido. Obviamente que dá para entender um lado, a gente também não pode ser muito ferro e fogo, né? Porque, embora a gente entenda que, principalmente eu já expliquei isso para vocês, né? Pelo fato de eu trabalhar numa construtora, algumas coisas você não precisa ficar falando, você vai lá e resolve, só que o fundo não resolveu. Bom, aqui a questão continua, né? E aqui, pessoal, eles trouxeram algo que a gente vinha cobrando, né? Falando sobre as investigações das empresas, que eles falaram que tinham contratado 3 empresas, né? Para fazer avaliação. E todas elas aqui chegaram que não havia nenhum risco estrutural. Embora eles não estejam apresentando os laudos aqui, mas sim os resumos, né? E obviamente a gente tem que acreditar na boa fé da gestora, né? Falando no caso de problemas estruturais, as soluções são mais simples, né? Então, assim, a gente tem questões aqui que mostram que de fato, e aqui acho que é mais para trazer um contraponto aos próprios Correios, porque eles apresentam 3 laudos, 3 investigações, e o Correio não apresentou nenhuma. Que acho que é o grande ponto, é esse. Aqui falando sobre o plano de ação, a gente já fez um vídeo sobre isso, né? Mostrando essa questão aqui. Aqui a questão ele falou, vale destacar que não há necessidade da conclusão total para que o Correio volte, ou seja, para que a Defesa Civil tire a interdição. 14 milhões é considerado, acredito que é uma previsão já com margem de segurança, então eu acho que eles não arriscariam tanto assim. Aqui já falando algumas obras, né, de reposição de talude, aquelas coberturas que a gente já viu nas fotos anteriores, né? Então já tem bastante coisa sendo feita. Aqui é outro ponto que eu queria trazer, assim, nenhuma notícia é tão ruim que não possa piorar. O fundo recebeu agora em outubro, acho que foi no final de outubro, um pedido de rescisão antecipada da desocupação do imóvel de Guarulhos. Que tem na verdade, a desocupação era prevista para 31 de 1 de 2025. O contrato de locação com a locatária representa 4,4% da receita e tinha vigência até dezembro de 27, ou seja, um contrato curto,
quer dizer, um contrato que já estava vencendo aí, mas olha só, ia ter a rescisão contratual antecipada e desocupação agora em janeiro, ou seja, daqui 2 meses. Então, obviamente que o fundo tem tudo a receber, né? Deverá pagar as penalidades de rescisão antecipada, multa, devolução. Inquilino ocupa 6,4 mil metros quadrados que mantém uma operação de escritório administrativo no local. Com a desocupação, a vacância física projetada vai subir pouquinho, na verdade, sobe bastante proporcionalmente, mas pouco no global para 3,2. Mas assim, o que eu falo para vocês é que nada é tão ruim que não possa ficar pior. Aqui eu vejo que acho que é uma das grandes preocupações para você, cotista do TRBL, que não é somente o não pagamento dos aluguéis dos Correios, é que o CRI que o fundo assumiu para pagar o fundo CRI lá de Contagem, a despesa financeira ela é oriunda do pagamento. Ou seja, o pagamento dos aluguéis, uma parte deles cobre os juros e a correção monetária. Sem o pagamento dos Correios, a dívida continua lá. E eles até colocam aqui, ó, o fundo continuará honrando com suas obrigações e realizando o pagamento das parcelas do CRI, mesmo com a projeção do não recebimento temporário do aluguel dos Correios. O fundo tem um nível de caixa confortável, o que sustenta o pagamento mensal das parcelas do Correio até que o Correio volte a pagar o aluguel, considerando uma normalização dos recebimentos. Então, logo seja possível restabelecer a operação do imóvel. Aqui acho que é importante de falar, ó, vale ressaltar que o pagamento principal não tem impacto no resultado do fundo, uma vez que não transita pelas demonstrações, como eu falei para vocês. Já o pagamento de juros impacta sim no resultado do fundo, sendo que os juros mensais projetados após as carências têm representação baixa nas receitas recorrentes projetadas após o mesmo período, ou seja, o fundo tem caixa para pagar, mas isso daí está comendo o resultado do fundo, então provavelmente o dividendo vai cair porque o dividendo cair pela falta de aluguel é uma coisa, ele cai mais porque também impacta na receita, porque aí o fundo tem que tirar de outro aluguel para poder pagar a receita desse daqui, ou seja, o resultado cai ainda mais. A gente vê aqui, né, a questão de outras despesas, por exemplo, provavelmente já tem despesa da obra aqui, né? A gente vê que a receita de locação caiu pouco em relação ao mês passado. A gente vai sentir provavelmente, porque ainda não afeta, a gente vai sentir isso em novembro e dezembro. Eu quero trazer isso para vocês. Aliás, se vocês tiverem audiência nesse vídeo, né? Cotistas caiu bastante, acho que é muito em função do que aconteceu também, né? Mas o fundo tem uma questão, uma caixa que é tranquilo aí para manter esses compromissos que o fundo assumiu. O fundo pequeno, né, pessoal? E grande parte da receita vem desse cara aqui, né? 46% da receita vem, metade da receita vem dele. E aí, pessoal, aqui, para encerrar este vídeo, deixa eu ver se é só isso, né? Para encerrar esse vídeo, é a questão de que você, investidor de fundo imobiliário, ao investir num fundo, você tem que avaliar todos os riscos. Por mais que seja, a gente pode investir num fundo, isso assim, não existe risco de dar problema, mas a partir do momento que você investe num fundo onde 46% é oriundo de um único inquilino, se esse inquilino dá problema, é 46% da receita do fundo que vai para o saco. É esperado que isso aconteça? Não. Mas a partir do momento que você investe nisso, você tem que estar ciente desse risco. Tem que estar ciente desse risco. E aí não adianta também ficar querendo xingar a gestora. Você colocou o seu dinheiro num fundo que tinha 46% de receita em um inquilino. Não terceirize a responsabilidade, tá bom? Bom, era isso, pessoal. Então, se vocês tiverem interesse em que eu mantenha, eu quero que esse vídeo aqui chegue a pelo menos... Deixa eu pensar, fazer as contas aqui. Pelo menos a 1000 visualizações, hein? Se ele chegar a 1000 visualizações, eu continuo a fazer o acompanhamento mensal do TRBL. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.